Hoje nós temos uma aula que eu amo falar sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o princípio da mesa. Primeira vez que eu tive contato com esse assunto, uma reviravolta na minha mente, assim, porque tanto tempo que eu já li a palavra, que eu já conhecia a Bíblia, ainda não tinha visto dessa maneira. Esse assunto de hoje, que é o princípio da mesa, foi o primeiro contato que eu tive com a autora, a Dev Tyrus, e foi um divisor de águas na minha vida, na minha família. Foi quando eu comecei a entender o propósito do livro, A Experiência da Mesa. Eu aconselho vocês a comprarem também esse livro, porque é um livro com 10 capítulos que trata especificamente sobre a mesa. Vai falar todas as referências que existem na Bíblia que fala sobre mesa. Pesquisas. Assim, o livro é fantástico. É um livro gostoso de ler, é um livro gostoso de estudar, é um livro assim que realmente mexe com tudo aquilo que a gente sabe. Não é assunto que se ouve muito, não é assunto comum, no sentido de hoje em dia, graças a Deus, esse assunto já está bem falado, o assunto da mesa. Só que o que eu vejo é que muitas pessoas ainda preparam a mesa pensando apenas na aparência da mesa. E muitas pessoas ainda não descobriram a essência da mesa. Então hoje nós vamos entender um pouquinho aqui sobre isso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade, o privilégio de estar aqui, Senhor, para juntas aprendermos da Tua palavra. Senhor, eu te louvo por essas mulheres que já estão aqui, te louvo por aquelas que ainda irão chegar. Eu te louvo, meu Deus, por cada mulher que se dispôs a ser uma guardiã do seu lar, a aprender, ó Deus, princípios e valores da sua palavra e resgatar, Senhor, dentro dos seus lares esses princípios. Princípios e valores que foram perdidos. Princípios, ó Deus, que a nossa cultura tem quebrado. Princípios, ó Pai, que não foram repassados em muitas gerações, mas que o Senhor nos levantou como revolucionárias nessa geração, para revolucionar os nossos lares, para revolucionar as nossas casas, que as nossas famílias sejam, ó Deus, abençoadas por cada princípio da sua palavra que estamos aprendendo e vamos aplicar. Senhor, eu te louvo, em o nome de Jesus, e te peço, guarda a nossa mente e o nosso coração. Cada semente que for semeada aqui, semente de bênçãos, sementes da sua palavra, que encontre terra fértil, que encontre um lugar no nosso coração, um lugar fértil, uma terra fértil, para que possamos, ó Deus, aprender e que venhamos dar frutos, frutos de arrependimento, frutos de justiça. Deus, que cada semente plantada venha germinar, crescer e frutificar. Ó Pai, que cada família seja impactada, que cada família, Deus, seja transformada, que haja transformação, que haja um renovo, que haja mudança de atitude, que haja mudança primeiro de pensamento, depois de atitude, mudança de vida. Em o nome de Jesus, que casamentos sejam restaurados através das mulheres que estão sendo restauradas. Elas irão restaurar os seus casamentos. Deus, que maridos sejam santificados através dessas mulheres que estão, Senhor, se santificando, porque assim a sua palavra nos garante no livro de Coríntios, capítulo 7. Ó Pai, que filhos sejam benditos através dessas mães que estão, Senhor, aprendendo e gerando vida dentro dos seus lares. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o princípio da mesa. Talvez, devido à grande mídia, no Instagram, no Facebook, no YouTube e tantas outras mídias,
Talvez a mesa se tornou algo comum, talvez a mesa tenha sido até o que eu digo uma modinha. Mas nós precisamos entender o princípio. Qual é o princípio da mesa? Será que realmente o que a mesa traz é só estética? Quem é que não gosta de sentar numa mesa, gente, bem preparada, bonita, com pratos, garfos, facas, talheres em geral, né? Com taças e tudo lindo. É maravilhoso. Porém, nós vamos entender que o princípio da mesa, ele está na Bíblia. Não é algo que foi inventado pelo homem, é algo que foi inventado por Deus. Na verdade, foi criado por Deus. E nós vamos aprender e colocar isso em prática. É claro que no decorrer do curso nós vamos falar sobre outros princípios, o princípio de usar o que tem, o princípio do também, tantos princípios que nós vamos aprender. Mas hoje nós vamos aprender qual que é a diferença de princípio e instrução. Porque nós temos visto muitas instruções para a mesa. Mas e o princípio? No livro, esse capítulo é o capítulo 2, está na página 26 do livro. Quem vai acompanhar aí. Gente, eu não dou aula lendo o livro em si, tá? Eu pego aqui o que está no livro e coloco mais algumas coisas para não ficar chato, ficar apenas uma leitura, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é a diferença de princípio e instrução? O princípio é um ensinamento que se aplica para várias situações. Por exemplo, na Bíblia, nós temos muitos princípios. E nós temos aqui uma comparação que nós podemos dar à semeadura. Todo mundo conhece o versículo e que já virou até um jargão. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não é assim? E a palavra de Deus fala no livro de Gálatas: tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Porque todo aquele que planta muito, colhe muito, que planta pouco, colhe pouco. Isso a palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios. Então, mas a semeadura não é algo que se fala da agricultura? Semear, plantar, vai regar, cuidar daquela planta e depois colher. Esse é um princípio, a semeadura é um princípio da agricultura, mas que pode ser utilizado em várias situações, não só na agricultura. Porque se eu planto, na agricultura o princípio é, se eu planto abóbora, eu não vou colher feijão. Se eu planto abóbora, eu vou colher abóbora. Se for uma semente ruim, provavelmente vai gerar fruto ruim. Se for uma semente boa, vai gerar fruto bom. Por isso que na hora de plantar, geralmente os agricultores, quem gosta de plantar, escolhe sementes boas, para não ter problema na hora que tiver o fruto. Porque se planta uma semente ruim, vai dar fruto ruim. Mas o fruto não muda. Se é semente de abóbora que eu vou plantar, vai nascer abóbora. Independente se é abóbora boa ou se é abóbora ruim. Mas vai nascer abóbora. Não vai nascer ali batata. Porque a semente é de abóbora. Da mesma maneira, esse princípio pode ser aplicado na nossa vida em várias situações. Por exemplo, na vida de pessoas. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. E aí eu já ouvi falar assim, mas isso não é verdade, que eu planto tanta coisa boa, estou colhendo coisa ruim. Porque às vezes eu planto na vida da Verônica e eu espero que ela me retorne. Pode ser que ela me retorne, mas pode ser que a Leire que vai me retornar. Entende? Mas eu semeei coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu planto coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. Então, esse princípio, ele serve
tanto para a agricultura, tanto para outras coisas. Agora, instrução é algo específico. Por exemplo, se eu compro um celular novo, eu não sei mexer, eu vou precisar de instrução para mexer naquele celular. Se eu compro uma máquina de lavar, eu não sei mexer nela, eu vou precisar do manual de instruções para que eu consiga usá-la da maneira correta. Senão eu posso estragar ou não conseguir usar todas as funções. Isso é uma instrução. Instrução é específico para cada coisa. Não tem como eu pegar o manual de instrução da máquina de lavar e querer mexer no celular, que não vai dar certo. Mas o princípio, eu consigo usar ele em outros lugares. A mesa, nós vamos então falar do princípio da mesa. Foi um princípio instituído por Deus. Deus, quando criou o homem, quando se fala Deus criou o homem, está falando do ser humano, né? Quando Deus criou Adão e Eva ali no jardim, Deus criou o ser humano. Não é porque Deus estava solitário, precisava de alguém, não. Deus queria reproduzir aquilo que já estava no céu, o seu relacionamento de pai e filho, todas as hostes celestiais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele veio reproduzir isso aqui na terra. Criou o homem, então, para se relacionar. Então, a ideia original de Deus é o relacionamento. Então, quando Deus cria o ser humano, ele cria a família para se relacionar. E a palavra de Deus diz que na viração do dia, o Senhor vinha para se encontrar com esta primeira família que ele instituiu. E aí, em Êxodo capítulo 25, versículo 23 ao 30, nós vamos ler apenas o versículo 23. Êxodo capítulo 25, versículo 23. É do 23 ao 30. Porém, nós vamos ler só o 23 porque a gente não tem muito tempo, porque essa também é uma aula bem extensa e é uma aula maravilhosa. Êxodo 25, versículo 23 ao 30. Diz assim: também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. De acordo com as nossas medidas atuais, é mais ou menos a altura de uma mesa que se faz hoje. 70, 80 centímetros de altura. E aqui ele fala da altura, da largura, o Senhor dá instruções bem específicas. Aqui ele tem princípio e instrução, porque ele dá instrução específica para o tipo de mesa que iria fazer. Lembrando que naquele tempo, por que Deus dá uma instrução específica? Deus podia falar só assim, construa uma mesa. Mas não, ele dá uma instrução específica porque Deus tinha um modelo de mesa para fazer. Porque Deus sabia desse princípio que ele estava aplicando. As mesas antigamente, lá nos tempos bíblicos, principalmente no Egito, lembra que Deus está dando instrução para um povo que tinha acabado de ser liberto, eram escravos. Provavelmente eles não tinham nem mesa nas suas casas, porque mesa era um móvel de luxo, porque madeira era difícil de encontrar. Então, eles usavam pedras para fazer, pedras e madeiras também. Só que mesa era um móvel que tinha mais na casa dos nobres, né? Lá nos tempos dos hebreus, lá no Egito. As mesas do Egito não eram mesas da altura que o Senhor mandou fazer, eram mesas bem baixas, só para colocar ali o alimento. A gente vê isso até em muitos filmes, né? Senta no chão, né? Sentam no chão. Você senta no chão. Exatamente. Não eram como hoje. Então Deus, olha que coisa linda, Deus dá instrução para fazer mesas da altura mais ou menos o que nós temos hoje. E é interessante que quando o Senhor ele dá essa instrução para fazer a mesa,
ele manda construir também, confeccionar vasilhas, copos, talheres e tigelas. Pratos, tigelas, talheres e copos, para que fossem colocados em cima dessa mesa. No tabernáculo, e eu quero abrir um parêntese aqui, no tabernáculo, o que era o tabernáculo? Era um modelo do templo que depois foi construído, mas era um modelo do tipo de relacionamento que Deus teria conosco. Porque dentro do tabernáculo tinha ali móveis e utensílios que cada um representa determinada situação do nosso dia a dia. O tabernáculo, ele era feito de 3 divisórias, vamos dizer assim. Tinha o pátio, que era o lugar onde todos ficavam. Tinha o lugar santo, que era onde só os sacerdotes entravam. Tinha o lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. No pátio ficava o altar do sacrifício e a pia de cobre. No lugar santo ficava o candelabro, o altar do incenso e a mesa do pão da presença. E no lugar santíssimo, ou santo dos santos, ficava ali a arca da aliança. E esse ambiente do lugar santo para o santo dos santos, ele era separado apenas com um véu que dava para ver bem assim, não muito nítido, mas dava para ver sombra quando o sumo sacerdote entrava lá dentro. Uma vez ao ano. A arca da aliança representava a presença de Deus. A mesa era onde era colocado 12 pães, todo sábado era trocado, colocava 12 pães, cada pão representava uma tribo, que eram 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, e a cada sábado era trocado e os sacerdotes se alimentavam desse pão. No candelabro era acesa todos os dias, tinha um óleo especial que acendia aquelas lâmpadas. E tinha o altar do incenso, onde era colocado ali também uma espécie de... como se fosse um óleo preparado apenas para queimar ali naquele incenso. E cada um representa uma coisa. A arca da aliança representa a presença de Deus. O candelabro representa a revelação da palavra. O altar da adoração, de incenso representa a adoração. A mesa, comunhão. Lá fora, e aí vamos voltar de lá para cá. No pátio ficava o altar do sacrifício, que representa a entrega. A pia de cobre representa a purificação, que era onde os sacerdotes lavavam as mãos depois que eles faziam o sacrifício. Eles lavavam as mãos, eles purificavam suas mãos. Ali naquele pátio todo mundo podia ficar, ou seja, no lugar da entrega, no lugar da santificação, todos podem entrar, mas só pode passar para o nível do lugar santo aquele que faz a entrega e se santifica. E ele vai então para o lugar santo, aonde tem comunhão, revelação e adoração. E através disso, o que acontece? A presença de Deus se manifesta. E aí, quando nós entendemos esse processo, e essa mesa faz parte desse lugar de comunhão, a palavra de Deus fala que Deus, durante todo o deserto, o Senhor esteve com seu povo. A palavra de Deus disse que Deus alimentou o seu povo com o maná e tantos milagres que nós vemos. Até que no Novo Testamento nós temos então quem? Jesus. Quando Jesus morre, o véu do templo, a Bíblia diz que de alto a baixo ele faz o quê? Se rasga. Porque Jesus estava dizendo para nós que não havia mais separação entre a presença de Deus e o seu povo.
E a Bíblia diz também que nesse lugar santo, no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava. No livro de Hebreus, capítulo 5, fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Antigamente, lá no tempo dos hebreus, precisava de um sumo sacerdote entrar uma vez ao ano. Jesus então veio, rasga o véu, ele se entrega por nós, ele faz todo o sacrifício, se entrega por nós e se torna o nosso sumo sacerdote, que nos liga ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se torna o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia também disse que nós nos tornamos, através de Jesus, um sacerdócio real. Está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que nós nos tornamos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. Então, no lugar que só o sacerdote podia entrar, nós agora podemos entrar. E que lugar é esse? Onde estava a mesa. E essa mesa, a mesa da comunhão, Jesus, quando ele vem e rasga esse véu, ele libera o lugar da presença. E a mesa ficava de frente a essa presença. E hoje nós temos esse pão da presença na mesa da nossa casa. Esse pão é quem? É Jesus. Ele disse lá em João capítulo 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. Olha que coisa linda isso. Jamais terá fome. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele usou a mesa em muitos momentos. Quando Jesus ele ia realizar os seus milagres, era no meio da multidão. A gente vê nos 4 evangelhos, né? Tantas histórias que pessoas tocavam a Jesus. Jesus curava os enfermos, Jesus limpava os leprosos, Jesus ressuscitava, multiplicava pães, aquele negócio todo. Mas quando Jesus vinha para casa, ou para a casa de alguém, de algum discípulo, ele vinha para a mesa. Quantas parábolas Jesus falava lá para a multidão e o povo às vezes não entendia, os discípulos não entendiam. Aonde é que Jesus ensinava? Aonde que ele explicava? Na mesa. Assentado com seus discípulos, ele explicava, ele ensinava. Na mesa, ele liberou tantas vezes perdão. Na mesa, ele curou corações feridos. Na mesa, ele trouxe compaixão, misericórdia. Na mesa, com seus discípulos, Jesus ele deu a todos a chance de conhecer quem ele era. Porque lá no meio da multidão, eles serviam aos outros, mas ali na mesa, Jesus servia a eles. Servia a eles com compaixão. Muitas vezes Jesus permitia que eles fizessem perguntas e resolvessem os seus conflitos com Jesus, porque ali na mesa ele liberava esse perdão. Ali na mesa ele dava oportunidade de um conhecer ao outro, porque a mesa, ela tem esse papel. A mesa, igual nós estamos aqui, estamos olhando umas para as outras. E isso, infelizmente, é algo que se perdeu dentro das casas. Quantas mesas foram trocadas pelo sofá em frente à televisão? Quantas casas que nem mesa tem mais? Porque trocou por uma bancada na cozinha, que ali cada um come em pé, ou um do lado do outro, às vezes mexendo no celular, tá nem vendo o que o outro tá passando. Ou às vezes de frente à televisão, tá lá comendo, ninguém tá prestando atenção em ninguém. Quantas mesas estão servindo simplesmente para entulhar coisas? Porque se perdeu esse lugar da mesa. E a Bíblia é recheada de textos que nos mostra esse lugar da mesa. Olha só, quando Jesus ele realizou a sua última ceia, antes dele morrer, Jesus podia lá no monte mesmo distribuir a ceia para todo mundo ali com pressa. Não, o que ele mandou fazer? Ele mandou preparar uma mesa. Ele mandou que um dos seus discípulos fosse até
um determinado lugar. E ele falou, olha, você vai encontrar com um homem, ele já vai te indicar o lugar. Foi na casa de João Marcos que ele preparou, ele mandou que preparassem. E ali na mesa, no momento da ceia, em Lucas 22:19, Jesus ele fala assim, olha, faça isso em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. Faça isso em memória de mim. Será que Jesus estava se referindo apenas ao momento da ceia, lá no templo, uma vez ao mês? A gente só se reúne uma vez ao mês em nome do Senhor? Eu acho que é todos os dias. Exatamente. Porque antes de sermos igreja, nós somos o quê? Família. Antes de sermos igreja, nós somos família. E se nós não temos unidade em Cristo como família, nós teremos dificuldade de nos reunir como igreja, porque igreja é feita de famílias. Igreja não é feita de robôs, gente. Igreja é feita de famílias. Mesmo que muitas famílias estão desfragmentadas. Às vezes é só a esposa que serve, o marido não serve. Às vezes é só o filho, os pais não servem, ou vice-versa. Mas é feito de famílias. Quando eu vou para o templo, eu vou representando a minha família. Lá eu entrego meu esposo, meu filho que não está aqui. Eu vou representando a minha família. Então, a igreja é feita de família. Então, por isso que quando Jesus ele fala, fazer isso o quê? Repartiu o pão. Não foi isso que Jesus fez? Jesus ele repartiu o pão, repartiu o vinho e falou, faça isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Se ele anteriormente já tinha dito que ele é o pão da presença, que aquele que come dele, que se alimenta dele, nunca vai ter fome, então ele estava dizendo o quê? E em vários textos ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20. Jesus ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, ele disse que era para fazer em memória dele, todas as vezes que nos reunirmos em memória dele. Então ele não está falando só do momento do rito do culto, uma vez ao mês, toda a igreja. Ele está falando também dessa presença que ele está conosco, na mesa. E a mesa que Jesus está é diferente. A mesa onde Jesus está, acontece milagre. Hoje nós temos visto quantas mães que os filhos estão perdidos dentro do quarto. Come dentro do quarto, faz tudo dentro do quarto. E os que têm um banheiro dentro do quarto, então não saem do quarto nem para ir no banheiro, porque já tem um quarto, já tem um banheiro dentro do quarto. Filhos estão perdidos ali. E quantas mães falam assim, meus filhos não vão para a rua, graças a Deus. Mas estão perdidos, estão morrendo dentro do quarto, dentro de casa. Por quê? Quantos filhos estão se cortando de depressão, com problemas, igual nós temos visto aí, tantos ataques a escolas, e o inimigo está cirandando dentro das famílias. E quantas mães não estão percebendo isso? Não estou isentando a responsabilidade dos pais, tá? Só que, como eu sempre falo, vou dizer de novo, eu não estou falando aqui para homens, eu estou falando para mulheres, então não faz sentido eu falar para homens aqui. E a mulher, ela tem mais sensibilidade. Deus já deu para nós essa sensibilidade. A gente consegue captar as coisas assim, ó. Homem é meio assim, desligadão, né? A mulher não. A mulher capta as coisas. Mas por que que muitas mães... Eu vejo reportagem às vezes que a filha está grávida e a mãe não percebe. Meu Deus! Como que uma filha está grávida?
E a mãe não percebe. Eu vi uma reportagem uma vez que a menina teve um bebê dentro do banheiro, não sei se foi da escola, do hospital, não sei. Sei que foi dentro de um banheiro. E não sei quem socorreu ela, levou para o hospital. Quando foram ligar para a mãe falou, mas eu nem sabia que ela estava grávida. E ela não teve bebê prematuro, não. Ela teve o bebê de gestação de 9 meses. Ela falou, ela sempre andava, porque a menina ela andava sempre de blusa de moletom. Eu falei, ela estava andando sempre de blusa de moletom. A mãe não percebeu. Quantas mães não percebem tantas coisas? Porque não está tendo esse momento. Jesus não está na mesa. Jesus não está ali trazendo revelação. Jesus não está ali trazendo comunhão. Jesus não está na mesa. Então, se ele não está, aonde não tem luz, tem trevas. E aonde tem trevas, tem coisas escondidas. Quantas meninas e quantos meninos também estão envolvidos com pessoas, às vezes na internet, quantas saem de casa, fogem, quantas desaparecem e pai e mãe nem percebe. E aí, é claro, gente, eu não estou dizendo que pai e mãe têm culpa de filho aprontar, não. O que eu estou dizendo é que muitos pais não estão percebendo o que está acontecendo com seus filhos, o que está acontecendo dentro das suas casas, porque não tem comunhão na mesa. A mesa, ela traz isso. Olha só, quando Judas, que momento foi que Judas, a Bíblia diz que o semblante de Judas mudou. Quando ele já tinha dado lugar para o diabo e ele intentou trair Jesus, ele já tinha intentado no seu coração trair Jesus, foi na mesa que Jesus falou para ele assim, vai fazer o que você tem que fazer. Mais ou menos assim, com essas palavras. Jesus já sabia. E a Bíblia fala assim que o semblante dele mudou. Quando ele intentou no seu coração, e ainda diz que os discípulos pensaram que ele ia comprar alguma coisa para a ceia que Jesus já tinha mandado o outro discípulo ir preparar. Então, na mesa, quantas vezes na mesa a gente olha para um filho e você vê que ele não está bem? Você olha para o marido e vê que ele não está bem. Ou às vezes a gente não está bem. E na mesa isso é revelado. Só que quando não há essa comunhão, quando não há esse contato, quando as telas tomaram o lugar da mesa, da comunhão, esse lugar de ouvir, a palavra de Deus, ela diz, olha só, em Salmos 23, versículo 5, fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Salmo 23, 5. Quantos inimigos os nossos filhos estão enfrentando? Na escola, na rua, no trabalho, no cursinho. Quantos inimigos? E quando eu falo de inimigo, não estou falando de pessoas brigando com eles, não. Talvez pode até ter alguém, né? Que adolescente às vezes briga por umas bobeira. Criança e adolescente é assim. Mas inimigos que eu digo são inimigos, quem sabe um ensinamento que é contrário à palavra de Deus é um inimigo. Um bullying que talvez a criança ou adolescente está sofrendo na escola é um inimigo. Quem sabe uma rivalidade, que talvez para nós que somos adultos, a gente fala assim, isso é uma bobeira. Mas na fase que eles estão, a gente tem que lembrar que a gente também um dia já foi criança. A gente também um dia já foi adolescente. Às vezes uma rivalidade boba. Às vezes porque o cabelo da outra é mais bonito. Às vezes porque a outra é mais popular do que... Isso são inimigos do dia a dia.
Às vezes é um esporte que está praticando e tem uma pessoa lá que é a favorita do treinador. Tem uma pessoa que o professor puxa saco. Ou talvez a pessoa é boa mesmo e todo mundo fica ali naquela pessoa. Para os nossos filhos, isso às vezes é um inimigo. E como é que nós vamos tratar disso? É falando, xingando, falando, não, você tem que ser melhor do que aquela pessoa. Não, você tem que... Não. Na mesa que nós tratamos, com sabedoria e com amor. Porque a palavra de Deus em Provérbios 31, 25 diz que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Às vezes nós queremos privar os nossos filhos de sofrer. E não é privando eles de sofrer que nós vamos ensinar. Mas nós precisamos ensinar qual é o caminho que eles vão trilhar para aprender com aquele sofrimento. Porque até Jesus aprendeu com sofrimento. Mas muitas vezes os nossos filhos estão perdidos. Porque em casa os pais não têm tempo para ouvir, para conversar. Às vezes, o que tem para ouvir é um amigo da mesma idade, que vai dar conselhos tortos, ou até maus conselhos. Ou às vezes é o professor, que é ateu. É aquela professora feminista, que tem ideias totalmente contrárias à palavra de Deus, que vai ter tempo de ouvir e dar conselhos que não coincidem com a palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentas a isso. Porque quando diz prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, quantas vezes nosso marido chega em casa e enfrentou tantos inimigos no dia? Chega em casa, não tem uma mesa preparada na presença dos inimigos. Não tem um lugar de encorajamento, porque na mesa nós encorajamos o nosso marido, encorajamos os nossos filhos. Na mesa é um lugar de encorajamento. Porque o Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. O Salmo 128, versículo 3, fala assim: seus filhos são como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Gente, o que é uma planta de oliveira? Uma árvore de oliveira, uma planta de oliveira é aonde se colhe olivas. E a oliva, ela tem tantas utilidades, né? Óleo, tanta coisa. A azeitona, tanta coisa ali que até a folha da oliveira serve de remédio. O tronco é forte, é uma árvore que vive muitos e muitos anos. Tem história de oliveiras que tem mais de 120 anos e continua produzindo. Então, quando falo que os nossos filhos serão como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa, está falando de, quando a Bíblia fala de árvore, o Salmo 96 fala que os justos florescerão como palmeiras, e serão como cedro do Líbano, que é uma árvore forte, e florescerão como a palmeira. Palmeira também é uma árvore forte. O Salmo 1 fala que aquele que teme ao Senhor, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ou seja, Jesus ele falou que a árvore que não dá fruto é cortada, mas a que dá fruto é podada para dar mais fruto ainda. Então, a árvore na Bíblia representa um caráter forte. A árvore frutífera representa isso. Fala de uma pessoa que tem um caráter forte, um caráter forjado na palavra de Deus. Alguém que vai frutificar. Se a palavra de Deus fala que os nossos filhos, que nós devemos honrar pai e mãe, como filhos, né? Devemos honrar pai e mãe para viver muito tempo sobre a terra e viver bem. Nós vamos ter uma aula só sobre honra aos pais. E a gente gosta de falar esse texto para os nossos filhos. Mas como é que os nossos filhos vão aprender isso? Na mesa. Porque na mesa, caráter são forjados. Na mesa. Na mesa, corações são fortalecidos. A Dev fala isso. Nós aprendemos na aula passada que no lar o coração se forma. E na mesa,
ele se fortalece na mesa. Só que aí, nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes a gente quer esse ensinamento, a gente quer dar o sermão na hora da comida. Vai todo mundo almoçar, a mãe tá lhe dando sermão. Gente, não é isso. Como você forja o caráter de um filho na mesa, trazendo esses ensinamentos? Não é ensinando no sentido de corrigir e dar bronca e dar sermão e colocar de castigo. Não é isso. Fortalecer e forjar caráter ao redor da mesa é quando nós temos comunhão. Primeiro, Jesus ele tem que estar nessa mesa. De nada adianta a aparência se não tiver a essência. Nada vai adiantar. Primeiro, Jesus tem que estar nessa mesa. E depois, encorajando, fortalecendo. Podemos, claro, que falar da palavra de Deus na mesa. Óbvio que podemos. Mas é muito importante deixar algo muito claro. Mesa não é lugar de resolver problema. Às vezes você fala assim, deixa eu aproveitar que está todo mundo reunido e vamos resolver tal situação. Ó, marido, fulano levou suspensão na escola. Gente, na mesa não é lugar para isso. Ó, fulana tá de namorico com o cicrano. Ó, o fulano brigou na escola, ou brigou com o vizinho, ou fez tal coisa, me desobedeceu. Não, não é na mesa que resolve isso. Porque aí, você já quebrou, como diz, quebrou o clima, né? Vamos dizer assim, e já trouxe confusão para a mesa. Para começar, tem o momento certo de corrigir. E não é na mesa, porque a mesa, ela não pode ser um lugar onde os nossos filhos vão ter medo de se assentar. Eles precisam ter prazer de se assentar na mesa. Mesa não é lugar de falar mal da vida dos outros. Mesa não é lugar de criticar os outros. Muitas vezes, na mesa nós vamos só observar. Porque principalmente quando você não tem, quando a família não tem o hábito, que começa a reunir a família na mesa, no início vão até estranhar. Muitos vão até falar, não, vou sentar não, vou comer aqui mesmo. Mas prepare a mesa, convidando Jesus para sentar nessa mesa. É mais difícil para a família maior, né? Para quem tem filhos já adultos, ou às vezes mora o sogro, a sogra em casa, pai, mãe, ou mais pessoas ali, principalmente são pessoas adultas. É mais difícil, às vezes, reunir no início. Mas não desanima, não. E aí nós vamos dar algumas dicas aqui de como preparar a mesa. Deixa eu só terminar os princípios. Então, na mesa, caráter são forjados e corações fortalecidos. É isso que o Salmo 128 vai nos ensinar. É tão interessante que foram feitas pesquisas, e depois vocês podem pesquisar, no livro também fala dessas pesquisas, até aqui na página 27, fala sobre essas pesquisas, que a Associação de Psicologia Norte-Americana fez um estudo há 15 anos atrás. Ela fez uma pesquisa que a refeição em família, a refeição na mesa em família é fundamental para crianças e adolescentes. Fundamental. Porque eles perceberam que crianças e adolescentes que faziam refeições, principalmente adolescentes, que é a época que começa a dar mais trabalho um pouco, né? Eles perceberam que adolescentes que faziam refeições pelo menos 5 vezes na semana, que nos Estados Unidos eles usam muito jantar junto, porque geralmente, porque lá as escolas são o dia inteiro.
Então, geralmente, a família se reúne para o jantar. Então, famílias que se reuniam para jantar na mesa com frequência, esses adolescentes e crianças tinham menos probabilidade de se envolver com vícios e drogas. Na primeira pesquisa, esses adolescentes eram mais equilibrados. E uma outra universidade de Colômbia, ela fez um estudo durante 16 anos com várias crianças e adolescentes e também constataram que o resultado dessa pesquisa foi: quanto maior a frequência de refeições à mesa com a família, menor a probabilidade dessas crianças e adolescentes se envolverem com vícios. Essas pesquisas foram feitas há muito tempo atrás. E é claro, essas pesquisas que eu anotei aqui, é pesquisas que estão no livro. Mas é claro que existem outras pesquisas e lá no livro da experiência da mesa, tem lá, inclusive, ela é psicóloga, não sei se é antropóloga, eu esqueci agora, que ela fez uma pesquisa em vários países sobre o momento das refeições. E ela tirou uma conclusão, que quando as famílias se reúnem na mesa para fazer uma refeição, é como se tivesse ali, independente da religião, mas é como se ali estivesse uma presença sobrenatural naquele ambiente, no momento em que a família se reúne à mesa. E ela ainda disse que o que ela percebeu, que o que faz também muita diferença nesses momentos é o que é falado na mesa. Ela disse que não é nem o que é servido, mas é a conversa é que faz a diferença. Olha, gente, que coisa linda. E isso é algo que eu tive que quebrar em mim, porque eu falava assim, não, quando eu achava muito lindo, uma mesa bonita, eu achava maravilhoso, mas eu falava assim, isso é para rico, isso não é para mim. E eu falava assim, não, mas isso é só para jantares luxuosos, para pessoas que têm posses. Mas quando eu entendi o princípio da mesa, falei, meu Deus, isso aqui é nem para quem tem, até para quem não tem mesa, isso aqui vai servir. Gente, é maravilhoso, isso é assim, fantástico quando a gente entende isso. Porque não é sobre os utensílios, é sobre Jesus, o pão da presença, está na mesa e a família em volta dela. Isso é poderoso, isso é maravilhoso demais. Porque isso gera uma conexão com a família tão grande. Eu digo isso por mim. Eu, assim, ainda tenho uma dificuldade de horário aqui com meu marido. Porque ele trabalha, estuda, então o tempo dele é muito corrido. Então, assim, ele vem almoçar, ele gosta de tirar um cochilinho, pelo menos de 10 minutinhos, porque o horário dele é muito curto. Então, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de ficar sentado na mesa, batendo papo, e às vezes ele quer comer rapidinho e deitar no sofá. Mas eu tenho orado ao Senhor sobre isso, e às vezes tá só eu e os meninos, e a gente tá, às vezes conversa, às vezes não, às vezes eu só observo. Mas é um hábito que tem que ser implementado, gente. E é com paciência. Não é todos os dias que eu faço uma mesa bem elaborada, com tudo, com os guardanapos, com tudo. Não é. Mas todos os dias eu sento à mesa com os meus filhos. Na maioria das vezes meu marido também tá, nem que seja uma vez. Então, geralmente, na hora do almoço, eu tenho essa oportunidade, né? Eu sei que muitas mães não têm, mas pelo menos uma refeição, pelo menos um lanche que for feito, já vai fazer toda a diferença. E lembre sempre do princípio. Qual é o princípio? O pão da presença está na mesa, é por isso que vamos nos reunir. E não vai ser da noite para o dia que você vai falar, vamos todo mundo sentar na mesa
e quem não quiser sentar, vai sentar assim que eu tô mandando. Não é assim. Não é assim. Porque aí você não vai trazer comunhão. Sempre vai ter aquela pessoa que talvez vai ter uma resistência, ou talvez não. Eu não sei como é que é a sua família. Não sei. Não sei o tamanho da sua família. Eu não sei como que é. Porém, nós precisamos entender que há uma presença sobrenatural na mesa. E eu quero falar alguns textos aqui. Quem vai anotar, anote. Chega em casa, vocês vão ler a história. A mesa, ela substitui a dor da rejeição. E nós temos várias histórias na Bíblia. Nós temos em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 7, nós temos a história de Mefibosete, neto de Saul. Mefibosete, 1 Samuel 9, versículo 7. Mefibosete, ele foi levado para uma cidade pela sua babá, porque quando veio os filisteus, invadiu Israel e levou ali, Saul foi morto, Jonatas foi morto, Mefibosete era o único herdeiro do trono, então ele foi protegido pela sua babá, só que no caminho ali, na saída, ele caiu, ele quebrou as pernas e ele ficou deficiente das pernas. E ele viveu muitos anos em uma cidade chamada Lodebar, aonde ali era, digamos que os miseráveis de Israel moravam ali. Mas quando Davi ele subiu ao trono, ele procurou saber quem ele podia honrar da família de Saul, por causa da amizade dele com Jonatas. E ali ele honrou Mefibosete, devolveu tudo que era de Saul para Mefibosete. Essa história é linda, depois vocês leiam, registrada em 1 Samuel 9. Leia o capítulo todo para você entender. 2 Reis, capítulo 25, fala sobre o rei Joaquim, que foi preso, levado cativo pelo rei da Babilônia, e ele foi liberto depois e foi honrado na mesa. O rei disse para ele, eu vou te honrar pelo resto dos seus dias, você vai comer na mesa comigo. Ou seja, a mesa trouxe substituição da rejeição. Lucas 15, 23, a famosa história do filho pródigo, gente. Essa história é maravilhosa. Lucas 15, 23. 15, né? O capítulo 15. Fala da história do filho pródigo. Aquele pai estava esperando aquele filho. E quando aquele filho chegou, aquele pai deu bronca. Aquele pai falou, eu te avisei que você ia quebrar a cara. Eu te avisei. Não, o que aquele pai fez? Aquele pai abraçou, beijou, deu roupas novas, colocou um anel no dedo dele, colocou sandália nos pés. Cada uma dessas peças tem um significado, não dá tempo de falar aqui. E fez uma festa, ou seja, levou ele para a mesa, para trazer aquele filho de volta. Quantos filhos pródigos precisam voltar para casa e serem recebidos na mesa? Porque tem coisa, mãe, que não vai ser você, que vai resolver com seu filho. Porque as nossas palavras, a gente pode falar até babar. Mas tem coisa que só o pão da presença, só Jesus vai tocar lá no íntimo do coração e vai transformar. Claro que nós temos que corrigir, colocar limite, é óbvio. Eu não estou falando aqui que tem que deixar a corda bamba, mas tem lugares no coração dos nossos filhos que somente Jesus pode alcançar. E na mesa nós podemos observar. Às vezes um comportamento que muda. E às vezes a gente até pergunta, filho, está acontecendo alguma coisa? Mas isso tem que ser criado, esse laço. Também não adianta se o pai e a mãe não têm hábito de conversar. Ou às vezes não tem o hábito de deixar o filho falar, né? Porque às vezes a mãe só quer falar.
Eu falo por mim, que muitas vezes eu preciso aprender a escutar. Eu estou me policiando, porque às vezes eu quero só falar. E Deus tem trazido isso ao meu coração, até com o meu marido. Até com o meu marido. Às vezes eu quero falar, às vezes eu quero que ele me ouça, mas às vezes eu não quero escutar, não. Às vezes eu quero só falar. E nós temos muitas vezes isso. A gente quer falar, quer que o filho... Você tá escutando o que eu tô falando? A gente ainda fala assim, né? Você tá ouvindo? Às vezes ele só te ouviu, mas ele não te escutou. Porque ele não quer, o coração tá fechado. Então vai criando esse caminho. E tem situações que só o Espírito Santo vai alcançar esse lugar. Mais um exemplo está em Mateus 26, 7. A mulher que derramou perfume em Jesus, aquele perfume caro. Ela foi em um jantar, onde ela nem foi convidada, mas ela foi. E ali Jesus ele disse, ela está preparando o meu corpo para a minha morte. Isso é muito forte. Então aqui, finalizando esses princípios e instruções, eu quero começar a fazer algumas perguntas. Como está a mesa da sua casa? Como está? Ela está encostada sem utilidade? Está entulhada de coisas? Ou ela serve só de enfeite? Como que está a mesa da sua casa? Ela está encostada sem utilidade? Ela está entulhada de coisas? Ou às vezes a casa nem tem mesa mais, porque eu conheço pessoas que falam assim, nem estava usando essa mesa, dei para os outros, vendi, não estava nem usando. Então, começa a prestar atenção sobre isso, porque diante de tudo aquilo que você aprendeu aqui hoje, vale a pena deixar essa mesa aí parada? E não usufruir dessas bênçãos? Porque, gente, eu digo por mim, eu falo, meu Deus, assim, é claro, gente, que tudo tem o tempo de Deus, mas a gente também pode, tempo de Deus no sentido, inclusive essa semana até ouvi alguém falando sobre isso e comecei a observar, falando assim sobre o tempo de Deus, que a gente tem mania de falar assim, no tempo de Deus. Deus não tem tempo igual nós temos. O tempo de Deus é eterno. Deus não tem relógio. Então, Deus já liberou a promessa, já liberou a bênção. Quem tem que fazer acontecer somos nós. Esse negócio de, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. No tempo de Deus já aconteceu. Eu fiquei encabulada com essa palavra. Depois eu quero até estudar mais sobre isso. No tempo de Deus já aconteceu, e é verdade. No tempo de Deus, Deus já fez. Efésios capítulo 2 fala que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Antes da fundação do mundo. Então, é verdade, no tempo de Deus já aconteceu. Precisa acontecer no nosso tempo. Então, a gente tem esse hábito. Mas eu falo assim que, meu Deus, como eu gostaria de ter aprendido sobre isso há pelo menos 20 anos atrás. Como eu gostaria. Mas eu sei que a mesa é um lugar de redenção. E muitas coisas que foram perdidas vão ser rendidas na mesa. Eu creio nisso. Então, mais uma reflexão. Na mesa deve existir diálogo, olho no olho, compreensão, comunhão. Às vezes alguma coisa que você vai notar na sua filha, no seu filho, no seu marido, na mesa, você vai perceber. Você não vai conversar com ele sobre aquilo na mesa. Às vezes é no quarto. Um tempo depois, percebeu algo? Ora, fala, Senhor, eu percebi que meu filho estava assim, assim, percebi que a minha filha estava assim, assim. Senhor, me mostra o que está acontecendo, ou me dá, prepara um momento para a gente conversar. E Deus vai preparar esse momento. Deus, eu vi que meu marido estava nervoso hoje. Deus, eu percebi que ele estava triste. Ou percebi que ele estava... Você percebeu algo diferente. Ou talvez Deus, ele falou algo com os meninos, falou algo na mesa que eu não gostei.
Me dá uma oportunidade de conversar. Então vai ser em um outro momento. O Senhor vai preparar esse momento para vocês conversarem. Na mesa, lembre sempre disso. Mesa é lugar de comunhão. Primeiro, nutrição, né? Que tem o alimento. E comunhão. Tudo que estiver relacionado à nutrição e comunhão que passar disso não é na mesa. Relacionamentos podem ser curados na mesa. Mas é necessário, gente, ter dedicação e paciência. Como eu disse, famílias que não têm o hábito de sentar à mesa para fazer refeição, não vai começar a fazer da noite para o dia. Não vai ser mil maravilhas. Às vezes tem uma criança pequena, às vezes tem um bebê. E isso é importante falar aqui. Não sei quem é que está me ouvindo aí que tem bebês. Começa a implementar a mesa na sua casa, se você ainda não tem o hábito, mas não exclua as crianças. Tem gente que fala assim, não, mas é porque vai quebrar tal vasilha. Então não coloca ao alcance da criança a vasilha bonita. Coloca uma vasilha de plástico. Que seja a tigelinha que o bebê come. Que seja a cadeirinha do bebê. Às vezes ele não vai ele não tem, nem pelo tamanho, não tem como ele estar na mesa. Mas a cadeirinha do bebê. Não coloca no canto. Coloca ali perto. É claro que vai ter um dia que você vai fazer um jantar só para você, para o seu marido. Ou às vezes um jantar especial, comemorando uma formatura, comemorando um aniversário. Que às vezes você vai dar mais atenção ao aniversariante, claro. E o bebê pode estar dormindo. Mas nas refeições do dia a dia, não exclua. Porque olha só uma coisa que é tão importante fazer. Não esqueçam, meninas, mulheres, de fazer uma oração quando vocês se reunirem. Oração para agradecer. Oração na mesa, gente, não é para pedir nada. Oração na mesa é para agradecer. Principalmente agradecer ao Senhor pela presença dele ali na mesa. Agora imagina seu bebê, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o filho vai crescendo. Todo dia que ele está na mesa, ele está ouvindo alguém falar, Senhor, obrigado pela sua morte na cruz. Senhor, obrigado pela redenção. Senhor, obrigado porque o Senhor nos livrou do pecado. O Senhor nos salvou da morte. Obrigado, Jesus, por esse alimento. Obrigado porque o Senhor deu saúde para o papai e a mamãe trabalhar. Obrigado, obrigado. Ele vai aprender a agradecer a Deus. E também, meninas, mulheres, estou me corrigindo, chamar vocês de meninas porque vocês são mulheres. Menina tem pensamento de menina e comportamento de menina. Mulher tem comportamento de mulher, tá? Mas olha só, outra coisa que é muito importante na questão da oração é não fazer uma oração de 30 minutos, né, gente? Agradeceu ali, acabou. Ela não precisa ser de 30 segundos, mas também não precisa ser de 30 minutos, porque senão a comida vai até esfriar. Então, orar é muito importante. Orar na mesa, agradecendo, sempre. Ah, mas eu tenho hoje arroz e feijão para comer, eu vou para a mesa assim mesmo? Claro que vai. Lembrando o seguinte, cada família tem o seu ritmo, cada família tem o seu jeito, porém, é importante as mães darem essa liberdade para a criança, principalmente no momento da refeição, para a criança entender que aquele é um momento gostoso de estar com a família. Não é um momento chato, não é um momento de medo, não é um momento no qual ela não pode nem ser ela mesma. Então, dá essa liberdade. Ah, mas a criança vai quebrar. Não coloca prato de vidro, não coloca copo de vidro, coloca utensílios que ela vai saber manusear. E aí, volto a dizer, momentos especiais que você vai dar atenção para alguém especial na mesa, faça isso. Quero aprender a colocar aquela mesa maravilhosa. Vamos aprender, uai. Nós vamos ter aqui um dia que eu vou mostrar para vocês como que eu faço as mesas com aquilo que eu tenho.
Então pode até ser na próxima aula, porque a próxima aula vai ser o princípio de usar o que você tem. Então eu vou dar uma pequena demonstração com aquilo que eu tenho. Bom, devido a eu ainda estar em construção na minha casa, então eu não tenho muitas coisas de mesa. Algumas coisas eu mesma fiz, outras coisas eu já tinha. Então eu faço as mesas com aquilo que eu tenho aqui na minha casa. E assim, no início eu fiquei com neura, né? Que eu queria comprar e comprar e comprar, mas eu aprendi a usar o que tenho e o Senhor tem se agradado disso, tá bom? Muitas pessoas falam isso mesmo. Nossa, que mesa maravilhosa. Gente, são coisas simples que fazem que eu faço assim, pedindo ao Espírito Santo a criatividade, vem. E quem tem mais proximidade comigo, vê aí que são coisas simples. Mas porque eu tenho aprendido o princípio, e isso faz toda a diferença. Tá bom?